Bom, galera, último resumo aí a respeito das modificações das transmissões aí, né? Transmissões no plural, por quê? É a transmissão do motor para a roda e a transmissão do pedal para a roda traseira, tá? Na motorizada aí, artesanal, na minha Hatch Bike. Cara, eu estou muito satisfeito com o resultado hoje, tá? Depois de algum tempo aí fazendo essas modificações, né? Eu finalmente consegui resolver aparentemente todos os problemas que foi aparecendo no caminho, que não foi uma coisa simplesmente assim, não com relação ao motor ali. A transmissão do motor foi plug and play. Eu tinha uma ideia na cabeça, né? De acordo com o que eu já tinha experienciado ali no movimento central normal da bicicleta, e eu achava que ia dar certo, e como realmente deu muito certo, tá? A transmissão do motor para a roda traseira, daquele jeito que eu fiz ali, novo ali, ficou excelente, tá? Aquela flange também que eu usei cortando a coroa velha de mobilete que estava instalada, também tá igual a luva, entendeu? Me ajudou muito agora para fazer até substituições de coroas, né? Quando eu precisar fazer as substituições. Tive que fazer ali, que já era um projeto meu fazer, a mudança da posição da gancheira, tirar aquela gancheira da bicicleta que é virada para frente, meia na diagonal, e colocar virado para trás para poder facilitar tanto a colocação quanto a retirada da roda, para poder fazer manutenção, né? Remendar pneu e fazer a tensão das correntes. Então aquilo ali também foi uma coisa que eu tinha em mente para fazer há muito tempo e estava esperando o momento certo para fazer. Aquele reforço usando um garfo ali na parte de cima, na traseira, no triângulo traseiro da bicicleta também, pô, foi ótimo, deu muita estabilidade para a bicicleta, né? Se eu quiser depois eu posso fazer essa mudança embaixo, tá? Tô pensando se eu vou fazer ou não, né? Então isso aí tá na gaveta. Mas voltando a falar ali da transmissão que me deu dor de cabeça, tá? Colocar aquela catraca, né, no cubo no lado oposto, onde não tem rosca, não foi uma tarefa muito fácil não, tá? Eu tive que comprar aí aquelas pedrinhas de colocar em retífica, em mini retífica, e com aquela pedrinha branca roer a rosca da catraca até ela encaixar ali, não com folga, mas encaixar, que ela conseguisse encaixar no cubo do lado de cá, do lado esquerdo, né? Pressionada, e também não é só encaixar, você tem que ir batendo ela. Fui batendo com um martelinho de borracha, aqueles que usam para bater cerâmica, né? Para assentamento de cerâmica, de maneira até achar o melhor alinhamento da catraca. Ela não pode ficar bambeando, sambando quando a roda estiver girando. Aí você vai batendo com muita, entendeu? Com muita atenção, e vai testando para ver se ela tá ali. Aí eu consegui fazer isso, e eu fui lá e enchi de solda pelo lado de fora, porque a solda lá dentro não deu certo, tá? Não é enchi de solda, eu fiz alguns pontos de solda e fiz uns cordãozinhos de solda pequeno pelo lado da bacia, tá? Depois eu encaixei lá o rolamento novamente e coloquei no lugar. Depois, qual foi o BO? Eu diminuí a corrente, as correntes, para elas ficarem tensionadas, mas só que as correntes têm tamanhos diferentes. E aí o que acontece? Se eu tensionasse muito essa corrente do pé de vela, a de pedalar, a corrente do motor lá do outro lado ficava frouxa. Se eu tensionasse aquela corrente, aí essa de cá ficava frouxa. E aí o que acontece? Teve uma hora que eu consegui achar um meio termo ali, num tamanho de corrente para o lado de cá, que ele permitisse deixar aquela corrente lá, do lado de lá do motor, mais ou menos tensionada, com um pouco de folga, e essa daqui bem esticada. Estava funcionando muito bem pro lado de cá, mas o lado de lá começou a cair corrente, e não dava alinhamento de jeito nenhum na coroa. Aí o que acontece? Eu entendi o quê? Que aquela corrente tem que ficar bem tensionada,
por causa da força do motor. E aí eu fiquei com o quê? Com uma folga muito grande nessa corrente do lado de cá. Desculpa aí estar falando muito, mas é porque eu quero passar o máximo de informação, porque se alguém tentar fazer uma coisa dessa, o pessoal já sabe o que vai encontrar pelo caminho de dificuldade. Então eu tive que deixar a corrente de bicicleta frouxa para poder conseguir tensionar, dar o tensionamento certo para a corrente do motor no outro lado, aquela corrente que leva ao movimento do eixo secundário para a roda traseira. E aí eu fui dar umas pedaladas com a bicicleta, sair para poder ver como é que estava, porque em cavalete estava funcionando muito bem, mas quando você bota na prática, no movimento na estrada, aí é que aparecem os problemas. Então eu comecei a sair hoje para testar. E aí eu constatei o quê? Não tem como, eu teria que instalar em um dos dois lados um esticador de corrente, um esticador barra guia, né? E aí o que acontece? Eu não tinha tempo de comprar um esticador e também provavelmente não ia dar para colocar do lado de cá porque a corrente está trabalhando no lado oposto. Então eu tive que bolar um esticador, né? E aí eu tive que decidir em qual dos dois lados eu ia colocar esse esticador. E eu decidi por colocar no lado do pedal, porque o lado do pedal é o lado que sofre menos pressão, menos tensão, porque a força apenas da perna. Então eu decidi colocar, inventar um esticador barra alinhador de corrente no lado do pedal. Como vocês podem ver ali, eu vou chegar perto, tá? Para poder funcionar, cara, coloquei, eu fiz aqui uma abraçadeira, tá aqui um pedaço de borracha, de mangueira aqui, ó. Borracha, né? Aquela de molhar o quintal. Um pedaço de tubinho de PVC, porque a abraçadeira que eu tinha era muito larga, né? Depois eu vou dar um acabamento, porque isso aqui vocês sabem que tá tudo em fase de teste. Coloquei um parafuso M8 de aço, duas arruelas, uma por fora e uma por dentro, que não dá para ver do lado de cá, né? De aço. E um roletezinho para a corrente rolar em cima dele, para não rolar direto em cima do parafuso. Aí botei uma porquinha do lado de lá, uma porquinha do lado de cá, deixei tensionado de maneira que o rolete lá consegue ficar solto para a corrente fazer ele girar, para não dar desgaste precoce em nenhum dos dois. Tensionei, mantendo nivelado e não tensionado, entendeu? Com uma tensão que não fosse muito, né, esticada para a corrente ficar, ó, entendeu? Não pode esticar muito a corrente. E ficou maravilhoso, cara. Agora eu vou te falar o resultado. Isso aqui, tá? Ficou acima do esperado, tá? O benefício que esse sistema de apoio que eu fiz ali pro motor, né? Para apoiar o motor nas subidas, nas retomadas, nas saídas, né? Ficou tão bom que o desempenho do motor mudou de 100 para 1000, entendeu? O motor, tipo assim, muito, cara, aí ficou muito show, cara, muito show. Eu tô pegando as subidas de boa, o desempenho no trânsito melhorou pra caramba, porque, tipo assim, em vez de eu ficar acelerando devagarinho, que esse motor, com aquela embreagem, ele não aceita uma aceleração muito lenta. Aí, em vez de eu acelerar, eu simplesmente deixo o motor ligado. Desculpa o barulho aí, que nós estamos em época de eleição, todo mundo sabe, né? Eu pedalo, eu uso o pedal para andar quando o trânsito está com o sinal fechado, para andar no meio dos carros, nos corredores. E quando eu vou sair, eu dou uma saída pedalando e depois eu logo começo a acelerar. Então, o pedal virou a minha primeira marcha. Pô, ficou excelente, o motor ficou maravilhoso, redondinho, entendeu? Na subida tá ótimo. Agora é esperar para fazer aquele rolezão, né, com a motorizada, pra gente testar na estrada. Pô, tô muito feliz que deu certo. Agora é refinar tudo que eu já fiz ali, testar antes de pintar, para ver o que vai ser necessário dar uma reforçada, mudar um pouquinho, melhorar, o que pode ser melhorado, para depois fazer todas as últimas soldas que eu tiver que fazer, depois desmontar essa bicicleta toda, certo? Lixar e pintar a bicicleta, né? O capacete, eu tenho dois, eu tenho um capacete ali estilo coquinho, né? De moto mesmo, e tenho também esse capacete aqui, né? De bike mesmo, cinza e preto, né?
Olha aí, cinza e preto. Né? Então esse capacete aqui vai ser um capacete que eu vou usar tradicionalmente, né? E o outro capacete vermelho que eu tenho aí, que vocês já conhecem do vídeo aí, quando eu estiver indo para mais longe, tá entendendo? Quiser um pouquinho mais de proteção, eu vou botar ele. Quando eu estiver fazendo algum passeio por perto, eu vou estar usando ele. Tá até empoeirado, tá vendo? O que acontece? Mostrei o capacete cinza e preto por causa de quê? Porque eu vou pintar a bicicleta, o quadro da bicicleta vai ser pintado de cinza grafite fosco, né? Bem industrial mesmo, né? Cinza grafite fosco e as peças em preto brilhante, né? Preto brilhante. O motor também eu vou pintar de preto brilhante, que eu vou comprar ali uma tinta de alta temperatura para pintar o motor, entendeu? O motor e algumas partes dele, né? Se eu achasse uma tinta cinza grafite de alta temperatura, eu também pintaria a bicicleta toda assim. Então a bicicleta, o tema da bicicleta vai ser cinza, o quadro todo cinza fosco, grafite de preferência, né? E as peças, como o garfo ali é brilhante, eu vou pintar em preto brilhante as partes ali da bicicleta, ok? Então é isso aí. Mas só vou fazer isso depois que eu refinar todas as coisas que eu já fiz na bicicleta. Por enquanto eu não vou usar a transmissão de polia, porque para eu desenvolver a transmissão de polia nessa bicicleta, com esse motor, eu teria que mandar fazer um alongamento no eixo do motor, porque o eixo é muito curto para o que é necessário, para o tamanho necessário para cobrir o furo da embreagem aqui. Então, no momento, eu vou botar na gaveta esse projeto, né? E vou deixar lá para ver como é que eu vou resolver esse problema. Então, vou continuar usando a corrente por enquanto, entendeu? Já vou providenciar aí, quando eu tiver com a graninha, uma outra embreagem dessa para deixar guardada aí, né? Deixar guardado caso essa daí vier dar desgaste, algum problema, né? Eu já tenho uma aí, uma sobressalente, né? Então é isso, né? Obrigado aí por estar acompanhando. Obrigado aí a quem quiser participar aí com comentários, alguma coisa. Pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí no vídeo, vocês estão acompanhando, né? Se possível. Valeu, tamo junto. Até a próxima.